conta, você já chegou a realizar alguma leitura com alguém que lê baralho comum? Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. No meu canal nós temos 3 vídeos por semana, na terça, na quinta e no sábado. E, vou estar aqui conversando com vocês sobre a questão de cartomancia desta vez. Como vocês sabem, eu não leio apenas tarô. Tarô é um dos tipos de baralhos que eu tenho, no qual eu faço as interpretações e eu atendo vocês. Porém, no caso, além do baralho do tarô, eu tenho também o meu baralho comum, no qual eu trouxe hoje para vocês. Bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha experiência enquanto uma pessoa que trabalha como como cartomante, Uma pessoa que trabalha na cartomancia, falar como é de fato usar o baralho comum. Bom, utilizar esse baralho me fez mudar um pouco os pensamentos que eu tinha com relação à cartomancia, porque antes eu estava muito travado a questões de imagens, a questão de interpretação ali dos desenhos que tem. E de fato, ter desenhos ali na parte das cartas é uma coisa muito legal, é uma coisa muito boa, porque de fato você vai estar ali tendo a sua própria interpretação. Então, é um baralho que pode se tornar intuitivo e ajuda você a criar o seu próprio sistema de interpretação, entendeu? Então, assim, no baralho comum, nós não temos isso. Percebam que aqui nós temos, no caso, só os números, né? Assim, apesar de que existem ali a questão dos desenhos, no qual vocês sabem, que no caso são as cartas de valete. Por exemplo, aqui, ó, nós temos a carta de rainha, então são esses os desenhos. Por exemplo, nós temos também a carta de rei. Olha aqui, ó, a carta do rei, né? E também nós temos aqui, ó, a carta do Joker, a carta do palhaço. E também tá faltando uma nesse grupinho. Aqui, ó, achei a carta do valete, do pajem. Então vamos lá. Utilizar esse baralho é uma coisa que muita gente me pergunta, casualmente falando, pontualmente, muitas pessoas me perguntam. E, assim, o que eu poderia dizer para vocês é que ele me abriu certos tipos de conceitos que eu já tinha fixado. Me fez com que eu pudesse abrir maior as minhas próprias interpretações. Porque eu era uma pessoa que tinha um pensamento ali muito fechado com relação a esse baralho, de acabar achando que não, vou ler apenas dessa e dessa maneira. E quando eu tive esse baralho aqui, eu fui percebendo que enquanto eu estudava, eu percebia que na verdade era muito mais fácil, porque eu já tinha a bagagem do tarô, entendeu? Eu já tinha ali a bagagem do tarô, então quando eu fui pegar esse baralho, eu pude perceber que na verdade é bem simples, então não foi complicado aprender e futuramente utilizar esse baralho para poder realizar, consultas de cartas. Então, o que acontece? Esse baralho, eu utilizo, a questão da numerologia para poder estar realizando as minhas leituras, no qual vocês já sabem, eu utilizo o estudo da numerologia, mas também a interpretação das cartas de corte, porque assim, normalmente, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que na leitura nós temos aqui em torno de duas cartas de número, mas acabou caindo uma carta de corte. Ou seja, por ser uma carta de corte, ela se torna importante, Porque dependendo do pajem, rainha e rei, tem os seus níveis ali de poder. Não sei se vocês sabem, mas assim, na minha interpretação pessoal, eu interpreto como se fosse o seguinte: os números ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são a base. O pajem é o terceiro maior, a terceira maior carta do naipe. A rainha é a segunda maior e a carta do rei é a carta mais importante daquele naipe, entendeu? Seja no naipe de ouros, seja no naipe de espadas,
seja no naipe de paus, ou seja no naipe de copas. As cartas de corte eu de fato dou muita atenção porque elas podem estar representando certos tipos de questões, como por exemplo, questões de comportamento, questões de pensamento. Mas na questão dos números aqui, né, nas cartas de número, eu analiso sobre certas movimentações, sobre como está a energia, também sobre a questão de pensamentos, principalmente se nós estivermos aqui com cartas que falam sobre pensamento. Por mais que todas as cartas elas podem ser representadas dentro de âmbitos diferentes, tem naipes específicos que falam mais sobre certas áreas. Ou seja, se caso você faz uma pergunta para mim em uma leitura perguntando sobre o pensamento que essa pessoa tem para com a outra, e cai uma carta de espadas, então, eu vou dar sim ali uma importância maior para a carta do naipe de espadas. Sabe por quê? Porque o naipe de espadas fala também, além da área espiritual, ele também fala sobre a área dos pensamentos, fala sobre a área da comunicação. Então, fala sobre essa área nossa mental. Então, fala exatamente sobre isso. Então, é comum que você dê de fato uma atenção maior. Agora, como por exemplo, você pergunta sobre que tipo de trabalho mais combina comigo e cai uma carta como, por exemplo, alguma carta do naipe de copas. Vamos aqui achar aqui, ó. Nós temos aqui a carta do naipe de copas. As copas falam sobre os nossos objetivos, falam sobre nossas paixões, falam sobre os nossos gostos e também nossa vontade de ter as nossas conquistas. Porque assim, eu interpreto que as copas, elas não apenas falam sobre sentimentos, mas sobre as nossas conquistas pessoais que se materializam na vida. Então assim, eu interpreto sim que as copas, além de falar sobre essa questão dos sentimentos, também falam sobre as nossas próprias conquistas que vamos ter ali durante a nossa vida, entendeu? E quando se fala sobre ação, eu também dou atenção para os naipes de paus que tiverem aqui na leitura. Mas se caso não tiver, a leitura continua de maneira normal. O meu tipo de estudo foi focado exatamente em numerologia. Numerologia é uma coisa que eu gosto bastante de poder utilizar, inclusive uma coisa muito interessante é que antes, quando eu lia no tarô, eu não fazia a utilização da numerologia no tarô. Não fazia mesmo, entendeu? Eu só utilizava no baralho comum. Mas eu decidi pensar o seguinte: e se caso eu utilizar a numerologia no tarô? O que vai acontecer? E aí deu muito bons resultados, as leituras ficaram ainda melhores, teve mais assunto, né, sobre o que eu pudesse falar aqui, né, sobre o que eu pudesse falar dentro da consulta. Então, assim, foi coisas onde eu acabei adaptando para o meu campo de trabalho com o passar do tempo. Então, assim, vocês podem estar percebendo, né, que esses tipos de coisas vão acontecendo ali, só que com o passar do tempo, ou seja, você tem que ter a prática. E a prática, de fato, me moldou. Então, assim, esse foi o vídeo onde eu trago para vocês, né, falando sobre esse tipo de situação. Espero que vocês tenham entendido, né, a minha linha de raciocínio. Inclusive, né, eu estou atendendo, estou com a mesa aberta. Então, caso você tiver interesse em poder fazer uma leitura comigo utilizando esse baralho, é só você entrar em contato comigo na descrição aqui deste vídeo, onde vai estar aparecendo, né, como é que chama? O meu número de contato, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu estou trazendo, né? Lembrando que você tem que se inscrever no canal para que apareça mais vídeos e ativar as notificações. E também, caso você está até aqui no finalzinho, deixa a curtida, tá bom? Se você não deixou a curtida ainda, então é um bom momento para que você deixe a sua curtida. Então, muito obrigado por ter aparecido aqui no meu canal. Então, caraca, caiu cartas muito boas aqui. 10 de ouro, 6 de ouros e carta do Rei de Paus. Tava até fazendo uma leitura sobre uma situação minha aqui, mas enfim. É isso, gente. Tchauzinho pra vocês. Espero que vocês fiquem no aguardo do próximo vídeo. Tchauzinho.